Olá, amados, voltamos agora, para mais um episódio, para mais uma etapa desse nosso estudo sobre igreja, a comunidade do perdão. Nós vimos nos dois primeiros vídeos as razões desse estudo, vimos também o conceito no Antigo Testamento, que é o conceito de soltar do cativeiro, libertar, e no Novo Testamento tem esse significado de soltar, libertar, nós somos libertos do império das trevas, mas tem também acrescentou ali, o conceito de cancelamento. Deus cancelou a nossa dívida por Cristo ter pago a nossa dívida. Então, hoje, nós vamos estudar o perdão que nós recebemos. Como recebemos esse perdão? Quando que Deus resolveu nos perdoar? É importante saber disso. Quando foi que Deus resolveu nos perdoar? Isso é muito importante. E nós vamos ver, então, o perdão que nós recebemos. Os irmãos, com certeza, devem ter lido Romanos, capítulo 6. Leram? Olha, eu pedi para lerem, hein? Tá? Então vamos lá. A carta de Paulo aos Romanos tem como destino a igreja que tinha dois grupos. Um grupo, o de judeus convertidos, se achava assim um grupo muito especial. A partir do capítulo 9 de Romanos, os 5 primeiros versículos, fala que israelitas são aqueles que receberam a lei, receberam a adoção, receberam o culto, receberam os patriarcas, e o Senhor Jesus nasceu dos judeus. Então, os judeus convertidos consideravam que eles eram de uma categoria especial, porque Deus os escolheu desde lá do início dos tempos. Já os gentios, os romanos, os gregos, os espanhóis, os que moravam lá em Roma, eles achavam, não, nós é que somos especiais porque nós não tivemos os patriarcas, não tivemos a lei, não tivemos o culto, não tivemos Jesus, nasceu de nós, porém nós tivemos a ação do Espírito Santo igualzinho que vocês tiveram. Então, nós é que somos de primeira categoria. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve a partir do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 23, ele fala assim: para todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os gentios, porque trocaram a lei de Deus, trocaram o adorar o Criador para adorar a criatura. E inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, trocaram a glória de Deus e se inflamaram, homens com homens, mulheres com mulheres. Então, do versículo 18 até o capítulo 2, ele fala do gentio pecador. Mas no capítulo 2, ele fala do judeu pecador. Sim, porque o judeu fazia com que blasfemassem o nome de Deus por causa deles. Daí chega no capítulo 3, versículo 23, ele falou: quer saber uma coisa? Todos pecaram. Todos estão igualmente condenados. E aí no versículo 24 do capítulo 3, dá a inauguração de uma nova etapa na carta aos Romanos, que é da justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então isso está no capítulo 5. Mas no capítulo 4 fala que nós fomos perdoados gratuitamente por sua graça. E ali mostra até o final do capítulo 5 a doutrina da justificação. Do capítulo 1, versículo versículo 18 até o 3, 23, fala da depravação dos homens, tendo conhecimento prévio de Deus ou não. Todos estão iguais, todos pecaram. Então, a depravação humana. E daí, do capítulo 3, versículo 24, até o final do capítulo 5, fala sobre a justificação. Começa o capítulo 6, o nosso capítulo, e começa com uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante?
Vamos apimentar o nosso relacionamento, vamos ter ciúmes, vamos pecar, vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. Ou seja, é tão gostoso sentir a graça, o alívio, então eu vou pecar. Olha só, eu vou pecar e vou me arrepender e aí vou receber aquele choro de alegria. Nós achamos isso um absurdo, queridos, mas tem gente que gosta disso. Infelizmente, não apenas em outras denominações, mas na nossa igreja, tem gente viciada nessa adrenalina falsa, né? Que é, não, eu peco e depois eu peço perdão. Ah, que alívio gostoso. Lembra? Aquele choro delicioso do perdão. Epa! Paulo responde, de modo nenhum. Versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? O perdão de Deus, Paulo deixa bem claro aqui, é que nós morremos para o pecado. E o pecado já não pode mais dominar em nós. Veja comigo, queridos, o versículo de número 7 de Romanos 6. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Então, Cristo morreu por nós para nos justificar. Para, na justiça, pegar um documento para mostrar ele já está justificado. Ele não é justo, ele está justificado. Ou seja, lembra daquele escrito de dívida que era contra nós? Colossenses 2,14? Então, ele pegou esse escrito de dívida e cancelou. Não precisa morrer mais. Ele já morreu para esta dívida. É isso que ele está, é a justificação. Ele não vai mais pagar por esses pecados que eu perdoei, que eu paguei. Jesus estaria dizendo mais ou menos isso. Agora vem o versículo de número 11. Veja o versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O perdão que nós recebemos, não o pecado, o perdão que nós recebemos de Deus significa que em Cristo nós morremos para a condenação do nosso pecado. Estamos justificados. No versículo 11 do capítulo 6, fala que nós morremos para a liderança do pecado em nós. Antes, a nossa consciência estava cauterizada. Nós pecávamos e gostávamos de pecar. Mas agora o pecado não tem domínio sobre nós. Ele não coloca mais um cabresto em nós. Agora eu domino, não é você. Lembra daquele versículo que fala assim que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Então, agora Cristo nos deu condições de lutar contra o pecado. Tanto que o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz assim, não nos deixes cair em tentação, as tentações virão, agora eu não vou cair na tentação, eu não sei como me proteger, sei. Não nos deixes, orando, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, das consequências desse pecado. Então ele fala aqui que o pecado já não tem mais domínio sobre nós, nós estamos mortos. Lembra do conceito de soltura do cativeiro? Então nós fomos soltos do cativeiro, Jesus pagou o resgate na cruz do Calvário e nos soltou do cativeiro. Capítulo 3, versículo 23, lembrando, nós estávamos perdidos sem a graça. O perdão que nós recebemos de Deus significa que não só você está perdoado, mas como eu matei ao resgatar a sua alma, Deus estaria dizendo, eu matei o domínio do pecado sobre você. Agora você tem condições, junto comigo, de lutar contra a queda. De lutar contra o pecado, de lutar contra a influência da tentação. A tentação vem. E quando ela vier, é a hora que nós temos que dobrar os nossos joelhos e falar, Senhor, não me deixe cair em tentação. Me ampara.
Então isso significa perdão, não só a soltura do domínio do pecado sobre nós, mas como a companhia de Deus ao nosso lado para nos ajudar a enfrentar os tentadores. E muitas vezes, como diz Tiago, o tentador é a nossa própria cobiça, não é o diabo não, é a nossa própria cobiça. Mas eu quero fazer uma pergunta. Quando foi que nasceu o perdão de Deus por nós? Nasceu na cruz do Calvário. De forma alguma. O perdão de Deus para nós não nasceu na cruz do Calvário. Sabia? O perdão de Cristo por nós nasceu antes. No nascimento de Jesus? Também não. Nas profecias? Também não. Lá em Gênesis 3,15, né, que ele fez o proto-evangelho, ou seja, ele amaldiçoou a serpente e disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Antes disso, quando ele percebeu que Adão e Eva tinham pecado e estavam escondidinhos ali atrás da moita, ele foi buscar. Antes disso, o nosso perdão, Deus elaborou o nosso perdão desde antes da fundação do mundo. Veja comigo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala a respeito do nosso perdão, quando foi que o nosso perdão começou. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 8. Veja, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. A salvação significa o perdão dos nossos pecados, né? Foi lá e pagou o resgate. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não de acordo com ou não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada a determinação de Deus para nos salvar e nos convocar, nos vocacionar, nos chamar, e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Deus é o Pai da eternidade. Então, antes dele criar a eternidade, como a nossa mente é limitada. Para nós, eternidade não tem começo nem fim. Mas Deus criou o tempo. Deus é o Pai da eternidade. Ele gerou a eternidade e ele gerou em nós o conceito de eternidade. Mas ele coloca ali que a salvação já estava pré-determinada antes dele criar a eternidade, antes dele criar o universo. Vamos ver o que Pedro diz? Na sua primeira carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 1, eu gosto tanto de ler esse texto, né? Já li várias vezes, tanto aqui em vídeo como lá na igreja. Né? Mas na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós lemos assim, versículo 17, a partir do 17. Ora, se invocamos como Pai aquele que sem acepção de pessoas, tá? Antes não julga isso, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você está salvo? Então presta atenção como é que você está vivendo. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que, versículo 18, não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que perde o valor, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, leviano procedimento, que vossos pais vos legaram. Legar é dado de herança, né? Veja agora, 19 e 20. Mas nós não fomos resgatados com ouro, prata do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos ensinaram a viver, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com
efeito, entre vírgulas, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. O efeito do sangue de Cristo para nos perdoar era desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Antes de compreendermos, antes de existir, Deus já estava nos amando. Deus já estava nos determinando a graça. Deus já estava dando a cada um de nós a promessa do perdão. Queridos, a igreja é a comunidade do perdão que recebeu esse perdão. Eu quero ler mais um texto para vocês, um texto de Isaías 45, versículo 5. Isaías 45, 5. Tem algo espetacular aqui. Por que quando você pecou, ou quando você pecava antes da conversão, você não morreu? Por quê? Já parou para pensar? Por que você está vivo até agora? E olha quantas bobagens a gente fez. Veja só, Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, vou segurar, vou amparar você, vou cingir, vou colocar minha mão em volta da sua cintura, né, e facilitar, carregar você nessa jornada da vida, ainda que não me conheces. Deus, nós não morremos nos nossos pecados antes da conversão, porque Deus estava nos cingindo, nos segurando, nos amparando, nos perdoando. A misericórdia do Senhor é ilimitada sobre aqueles que ainda não se converteram e sobre aqueles que já se converteram. Mas a misericórdia de Deus é limitada para aqueles que nunca vão se converter. Ela acaba, ela se encerra. Mas para aqueles a quem Deus ama desde antes da fundação do mundo, Ele nos cinge, nos segura, nos ampara, nos ajuda a caminhar. Que coisa linda, não? Ainda que a gente não o conheça. A gente não conhecia Deus. E Ele já estava dando perdão para nós. Queridos, este é o perdão que a igreja recebeu de Deus. Um perdão nascido antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Um perdão que fazia com que Deus nos amparasse, mesmo quando ainda éramos pecadores. O perdão sempre presente. A igreja é a comunidade do perdão. A igreja é a comunidade daqueles que receberam o perdão do Senhor Jesus. Agradecidos, ó Deus, porque compreendemos que antes da existência do conceito de eternidade, antes da existência do tempo, o Senhor já nos amava. Antes de nos fazer, o Senhor já nos amava. O Senhor já sabia que iríamos pecar e lá já havia determinado o meio de nos perdoar. A eficácia do sangue de Cristo, como o teu Espírito fez Pedro escrever. Nós ficamos tão agradecidos por este amor tão eterno. Ficamos assim boquiabertos, ó Pai, porque não sabemos medir esse tamanho de amor. Nos ajude, ó Deus, a fazer valer esse amor, a andarmos de modo digno deste perdão que recebemos. Capacita cada um de nós, ó Deus, a desfrutarmos do perdão, mas também para lutarmos contra a inclinação da carne e contra as tentações e contra a nossa própria cobiça. Nos ensine, ó Deus, para podermos viver vida digna do teu amor. Por Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos, queridos, e amanhã voltaremos para estudar que a igreja é a comunidade do perdão, a igreja vive o perdão que recebeu de Deus.